Vamos então à segunda parte desse capítulo. Nós paramos na primeira parte quando o Barcelos está falando aqui, que ele está estudando o problema dos loucos, né, aqui na Terra. Entretanto, Barcelos falando, né? Entretanto, observo na atualidade especialmente outro campo alusivo ao assunto. Antes de minha volta ao plano espiritual, faminto de novas informações referente ao psiquismo da personalidade humana, examinei atento a doutrina de Freud. Né? Vamos lembrar de Sigmund Freud, que nasceu em 1856, desencarnou em 1939, que foi um psiquiatra austríaco, que mudou muito o modo de se ver uma série de coisas. É o pai da psicanálise, né? Impressionado com as variações psicológicas dos caracteres juvenis sob minha observação direta e apaixonado pela solução dos profundos enigmas que envolvem a criatura terrestre, encontrei na psicanálise um mundo novo. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas, no círculo dos fenômenos em exame. Discípulo espontâneo e distante do eminente professor de Freiberg, somente aqui pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema de positivação das origens, de psicoses e desequilíbrios diversos. Os, abre aspas, complexos de inferioridade, fecha aspas, o, abre aspas, recalque, fecha aspas, a libido, também entre aspas, e as, abre aspas, emersões do subconsciente, fecha aspas, não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre, e sim característicos da personalidade egressa das experiências passadas. A subconsciência é, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetaram na tela das realizações imediatas. No entanto, estende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram consequentes depois da utilização de vários corpos. Faltam, pois, as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início, muito raramente, se verifica no campo biológico vulgar, mas quase que, invariavelmente, no corpo perispiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas em virtude das deficiências de natureza moral cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas. As psicoses do sexo, as tendências inatas à delinquência, tão bem estudadas por Lombroso, os desejos extravagantes, a excentricidade, muita vez lamentável e perigosa, representam modalidades do patrimônio espiritual dos enfermos. Patrimônio que ressurge de muito longe, em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em círculos desarmônicos. Estabelecera-se entre nós uma pausa feliz, que aproveitei atentamente, arregimentando raciocínios quanto ao assunto, considerando os argumentos construtivos que o assistente enunciara em benefício de minha própria iluminação. Recordei meus escassos conhecimentos da doutrina freudiana e voltei mentalmente ao consultório, onde muitas vezes
fora procurado por amigos atacados de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais, a se socorrerem de minhas pobres noções de medicina, não obstante minha carência de especialização em tal sentido. Eram maníacos, histéricos e esquizofrênicos de variados matizes, em cujos cérebros ainda existia luz bastante para a peregrinação pelos livros científicos. Haviam devorado ensinamentos de Freud, entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, não ofereciam socorro algum substancial e efetivo ao doente. Descobriam a ferida sem trazer um bálsamo curativo. Indicavam o quisto doloroso, mas subtraíam o bisturi da intervenção benéfica. As explicações de Barcelos, por isso mesmo, se aproveitadas por médicos cristãos na crosta planetária, poderiam completar o trabalho de benemerência a que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. Antes, porém, que formulasse novas considerações íntimas, tornou ele: tenho minhas atribuições com os desequilibrados mentais. Todavia, meu esforço maior ultimamente desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Olha que interessante, ele se dedica ultimamente na região inspiracional dos médicos humanitários. Então ele se dedica a um trabalho de inspiração aos médicos verdadeiros, aqueles que verdadeiramente querem ajudar seus pacientes. Ele se dedica a inspirá-los para que eles possam encontrar saídas, possam encontrar remédios, possam aprender para melhor cuidar e tratar desses pacientes. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo da desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados com ficha reconhecida, embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da porcentagem possível de enfermos. Antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente um médico bem intencionado para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortadora e o carinho restaurador? Então ele está explicando aqui por quê? Porque se o paciente for auxiliado a tempo, ele não entra nesse processo destruidor dos neurônios dele, né? A partir do momento que a loucura se instala, que ele já está ali sendo um instrumento do obsessor, ele já está possesso, né? Como se diz nos termos espíritas, ele está num estado de completa dominação dos seus centros nervosos, do seu psiquismo. Se ele for atendido, se ele for tratado antes que a coisa chegue nesse ponto, existe, né, a possibilidade de curá-lo, de fazer com que ele não chegue nesse ponto. Por isso o trabalho dele de auxiliar os bons médicos, aqueles que realmente querem aprender e querem se melhorar para tratar os seus pacientes. Incalculável número de pessoas permanece no plano carnal tentando a solução dos profundos problemas relativos ao próprio ser. Relacionando as conclusões dos tratadistas humanos, cujos pontos de vista divergem nos pormenores, temos na esfera de aperfeiçoamento terrestre
5 classes de psicose: as de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica e hiperemotiva, englobando, respectivamente, a mania das perseguições e o delírio de grandezas, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria e a mitomania, os ataques melancólicos e as fobias e crises de angústia. O interlocutor sorriu, fez uma pausa e continuou. Esta a definição científica dos nossos amigos que, como nós outros, antigamente só possuem o recurso de diagnosticar e analisar nas minudências anatômicas. Arabescos de ouro sobre a areia do Saara não tornariam o deserto menos árido. Interessante essa metáfora que ele faz, né? Se a gente colocar arabescos de ouro no deserto, não vai fazer com que ele seja menos árido, né? Porque o que a gente precisa no deserto é de água, não é de ouro. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhes a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. Então, nós precisamos ajudar a mudar os raciocínios, né? A mudar os entendimentos, para que no futuro para que penetrem o coração desses médicos, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhes o ser em suas bases essenciais, mudando, né, tanto os médicos como os doentes, né, que eles possam ter esperança, se revigorar e se modificar através do auxílio dos médicos, que comecem a entender e a buscar a verdadeira raiz dos sintomas. Nós vemos trabalhos magníficos na AME, na Associação Médica Espírita, principalmente na área da psiquiatria, né? As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo um remédio eficiente e salutar. Faz muitos séculos, afirmou Plotino, que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que se a alma comete faltas, é compelida a expiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos, a fim de reiniciar suas provas. Falta, desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário em experiências e recapitulações diversas. Então, o que ele coloca aqui? Falta, lamentavelmente, a nossos companheiros de humanidade, a nós encarnados, falta o conhecimento. Nós espíritas não, mas a grande maioria, principalmente da classe médica, e isso está mudando muito. Nós temos aí a Universidade do Espírito, né, a Unispírito, nós temos a AME, que foi criado pela doutora Marlene Nobre, que já se difunde no mundo inteiro. Nós vemos uma grande mudança em vários estudos, em várias universidades. A USP é uma dessas que está com estudos fantásticos dentro da reencarnação, dentro da espiritualidade, dentro da vida após a morte, que muda completamente os parâmetros para esses estudos dentro da psiquiatria.
Barcelos calara-se por instantes e eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão, possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas profundo especialista no assunto a que se dedicara fervoroso. A conversação dele valia por um curso rápido de psiquiatria, sob novo aspecto, que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais do serviço comum. Desejando traduzir minha admiração e contentamento, observei reconhecido. Ouvindo-lhe as considerações, reconheço que o missionário do bem, onde se encontra, é sempre um semeador de luz. Ele, porém, pareceu não ouvir minha referência elogiosa e prosseguiu noutro tom após longa pausa. Esses trabalhadores são de uma humildade muito grande, não fingiu que não ouviu o elogio, né, do André. O meu amigo examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Pisamos no momento outro solo. Referimos-nos às necessidades de esclarecimentos dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. No círculo das recordações imprecisas a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Então ele está dizendo aqui para o André que ele observou casos de obsessão entre agentes invisíveis em pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles, impressionando-se com a capacidade do obsessor de hipnotizar, imantar o obsediado. Aí ele fala, pisamos presentemente em outro solo. Ele está se referindo às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. Então ele está vendo a necessidade das pessoas entenderem e reconhecerem as suas dívidas, os seus deveres com aqueles no seu próprio plano evolutivo, com aqueles com os quais eles estão encarnados. É o que ele está dizendo aqui, nos círculos das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia. Então, aqueles que nós temos simpatia são aqueles que pensam igual a gente, estão no mesmo campo vibracional e que nós já temos normalmente convivência há bastante tempo. O de antipatia é justamente por não pensarem iguais a nós, isso não quer dizer que são bons ou que são ruins, e por termos para com eles alguma dívida, então, ou eles para conosco. Então isso cria a antipatia, né? As vibrações não se coadunam. Isso não quer dizer que fulano não deve ser boa pessoa porque a vibração não bate com a minha. Será? Cara pálida, vamos parar e pensar, será que a má pessoa não sou eu e ele por ter uma vibração muito melhor do que a minha, as nossas não batem? Vamos baixar a bola, vamos ser um pouco mais humildes, né? Vamos analisar os nossos pensamentos e sentimentos. E ele diz aqui, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, quer dizer, como pais e filhos, ou compromissos morais como marido e mulher, né? Se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si.
Então, pelos laços consanguíneos, por dívidas pretéritas, nós passamos a ser verdugos, nós passamos a ser obsessores encarnados dos nossos filhos encarnados e vice-versa. Passamos a ser obsessores do marido, da mulher, do pai, da mãe. Nós vamos fazer uma análise muito profunda das nossas atitudes e dos nossos pensamentos e sentimentos. Porque existem muito mais obsessores encarnados vivendo e convivendo com seus obsediados encarnados e com seus obsediados desencarnados, do que a gente possa imaginar. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por, abre aspas, complexo de inferioridade, fecha aspas. Então, o que ele está colocando aqui? Nós não temos a lembrança de vidas passadas, mas nós temos o sentimento, eles estão no nosso inconsciente. E se nós estamos, às vezes, perante um algoz, se nós nascemos nos braços de alguém que nos fez muito mal, nos matou numa vida passada, nós não vamos ter a lembrança, mas nós vamos ter o sentimento de raiva, o sentimento de ódio, o sentimento de perigo quando nos aproximamos daquela pessoa. Então nós vamos ter um antagonismo muito grande para aquela pessoa sem saber o porquê. E isso acontece em todos os sentidos. E nós precisamos aprender a trabalhar, e nós precisamos entender os nossos sentimentos, e nós precisamos, às vezes, a pessoa passa a vida inteira com um sentimento de inferioridade dentro de si, perante um irmão, ou perante um pai, ou perante um primo, ou perante a esposa, ou perante o marido, porque ele acha que aquele ser é superior a ele, mas não é, é a dívida que ele tem com aquele ser. E a hora que a gente começa a entender isso, começa a trabalhar o nosso orar e vigiar, a nossa reforma íntima, nós vamos passando a mudar a nossa colocação perante o outro, nós vamos passando a respeitar os nossos sentimentos e analisar, pedindo perdão, emanando energias boas para aqueles que nós temos dificuldade de lidar, tendo um outro tratamento para aquele que nós temos dificuldade na nossa família consanguínea, e nós vamos modificando essas vibrações e vamos modificando o nosso entorno. Identificando em si questões e situações íntimas inapreensíveis aos demais, o espírito reencarnado que adquire recordações, não obstante menos precisas, do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. Olha aí a situação da loucura. Porque no momento que você se vê, às vezes tendo reminiscências do passado, ou tendo tanto ódio, ou tendo tanto medo de determinada pessoa porque acha que vai agredi-lo, acha que vai matá-lo, porque isso aconteceu no passado, esse sentimento volta, não sabe lidar com isso, caminhar para a loucura é às vezes, o único caminho que a pessoa tem. E às vezes, pela mediunidade, por ver os seus obsessores, conversar com eles, falar para as pessoas que estão vendo coisas, vendo entidades que às vezes se transformam em coisas medonhas, então ele diz que estão vendo um monstro, ele vai caminhando para a loucura, o único caminho às vezes que a família tem, até por ignorância, é internar num hospício, botar numa camisa de força, infelizmente.
identificando em si questões e situações íntimas inapreciáveis aos demais, o espírito reencarnado que adquire recordações não obstante menos precisas do próprio passado candidata-se inelutavelmente à loucura. E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma porcentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas, que a seu turno se conservam em posição oposta à verdade, presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos que, de loucos incipientes, prosseguem, pouco a pouco, a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas. Tão só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelem a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção própria. E são muitos semelhantes casos angustiosos? E são muitos, pergunta o André, semelhantes casos angustiosos? Indaguei por falta de argumentação à altura das considerações ouvidas. O assistente sorriu e esclareceu. Ó, meu caro, a extensão do sofrimento humano nesse sentido confunde-se também com o infinito. Barcelos ia prosseguir, mas retiniu sonora uma campainha singular, convocando-nos aos preparativos da oração. Era preciso atender. Então nós vemos aqui, né, a colocação, a conversa do irmão Barcelos com o André Luiz acerca dos nossos irmãos aqui encarnados que caminham para a loucura por causa da obsessão, por causa de problemas do pretérito. E o trabalho do Barcelos é um trabalho lindo, que ele se dedica a estudar esses irmãos que estão já em possessão, mas principalmente o trabalho dele é de ajudar através da intuição os médicos que verdadeiramente se dedicam ao estudo, se dedicam ao trabalho sério, que querem aprender, que querem renovar os conhecimentos para verdadeiramente atender, para verdadeiramente ajudar esses irmãos que precisam de carinho, precisam de tolerância e precisam principalmente de orações, tanto para eles como para os seus obsessores, né? Por isso que às vezes, ou na maioria das vezes, a casa espírita consegue ajudar muito mais do que o psiquiatra. O próprio médico, o próprio psiquiatra manda procurar a casa espírita porque ele vê as melhoras depois que vai para a casa espírita, porque na casa espírita vai tratar os dois. Vai tratar aquele irmão que está sendo obsediado e vai tratar o obsessor, né, através da doutrinação, através das mesas mediúnicas, através do esclarecimento, o obsediado através do estudo, da leitura, da oração, do vigiar e orar, os pensamentos e os sentimentos. Então, conforme o obsediado vai melhorando, vai se elevando vibracionalmente, ele também vai ajudando o obsessor a se melhorar e a se elevar, e os dois juntos vão caminhando e vão melhorando, mudando o quadro psicológico, o quadro mental, o quadro vibracional daquele irmão encarnado. Mudando o quadro vibracional dele, muda a vibração daqueles que estão no seu condomínio, mudando tudo em volta. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo deste livro.